Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor e hoje mais um dia estaremos estudando a Palavra de Deus aqui através dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Só relembrando aos irmãos que nós estamos estudando a primeira lição desse primeiro trimestre de 2020. A lição ela traz por título A Raça Humana, que foi escrita pelo pastor Claudionor de Andrade. E como os irmãos estão cientes, acredito que já foi falado já anteriormente já para todos, em virtude desses momentos de pandemia, nós estamos reprisando as lições anteriores. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que essa lição foi estudada lá no dia 8 de março, também nesse ano, como falei, já foi no primeiro trimestre. E a lição ela traz para nós um tema muito especial, um tema também muito atual para os nossos dias. É talvez o tema que nós estamos vivendo hoje. E o tema é: só o Evangelho muda a cultura. Só o Evangelho muda a cultura. A palavra Evangelho, como já é de conhecimento de todos, essa palavra ela significa boas novas, né? Foi até a própria palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo mesmo que falou. O Evangelho ele muda. O Evangelho ele traz para nós uma novidade de vida. Somente o Evangelho. Somente o Evangelho. Talvez a gente vê muitas pessoas aí que foi redimido, que fez isso, que fez aquilo. Talvez muitas receitas de pessoas que já pararam de fazer coisas erradas, já pararam de fumar, já pararam de usar droga, já pararam de fazer isso e fazer aquilo por vontade própria. Mas é claro que isso é muito importante, mas a palavra de Deus, que é o Evangelho, é ela que realmente pode mudar o ser humano. São coisas que a gente não explica, que a gente não sabe explicar, mas somente vemos através de muitos testemunhos. Eu sou mesmo um testemunho vivo que está falando com vocês aqui a respeito do que o Evangelho pode fazer na vida da pessoa. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho que muda a cultura. Só o Evangelho muda a cultura, né? Então, como nós já comentamos, já falei aqui de início, o comentarista da nossa lição é o pastor Claudionor de Andrade. Pastor Claudionor de Andrade, ele escreveu todas as lições. É um comentarista que a gente conhece, já ouvimos falar, e talvez já vimos até pessoalmente ele ministrando a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos dar início aqui. O texto áureo que a gente tem na palavra de Deus é um texto da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A verdade prática. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. É verdade prática. A leitura diária, acredito que os irmãos fizeram em casa, talvez em virtude de a gente estar reiniciando a lição, talvez alguns não fizeram, mas tem aí a leitura bíblica em classe que os irmãos podem estar acompanhando de casa também através da minha leitura aqui. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10.
que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja aos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E se fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então, através dessa leitura, os irmãos podem observar, claro que a gente não vai se deter dentro da leitura, porque todo o conteúdo já está presente nos comentários na lição, mas os irmãos observam através da leitura que os crentes de Tessalônica, eles já foram testemunho, já foram exemplos, já vieram a ser exemplos a ser comentado por alguém do lado de fora. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu também, ele escreve em uma de suas primeiras cartas que ele escreveu, na carta aos Gálatas, ele escreve ali, acho que no capítulo 2, se não me falha a memória, a respeito do seu testemunho. E o que ele citou na sua palavra ali foi: glorificavam a Deus por causa de mim. Aí ele falava assim: aquele que perseguia agora anuncia, e glorificava a Deus por causa de mim, porque eles conheciam o Paulo, conhecia Paulo. Alguns falam que ele foi transformado, mas na verdade o nome dele já era Saulo Paulo. Mas alguns já conheciam a história dele. Além de conhecer a história, sabia de como ele era uma pessoa muito perversa e castigava os cristãos. E aí, quando eles começaram a ouvir dizer que Paulo tinha se convertido e estava anunciando a palavra, claro que ficaram, meio que, talvez com medo, e olhava assim, talvez ficava daquele jeito. Mas quando começaram a observar e ver frutos através da sua conversão, porque o interessante é ver frutos, porque se uma pessoa se converte e continua praticando a mesma coisa, isso não é fruto, não é diferença nenhuma. Então, por isso que a palavra conversão, a gente quem é motorista sabe que para você fazer uma conversão significa quando você está andando em uma direção e você começa a voltar em direção contrária. Então aquilo ali chama uma conversão. Então quando você se converte, você passa a dar os primeiros passos na presença de Deus. Então você começa a andar na presença do Senhor. Isso é somente o Evangelho que pode fazer isso. É somente o Evangelho. Você talvez
alguma pessoa já se converteu e ainda não sente que realmente esse evangelho causou isso na sua vida, então você pode continuar, né, buscando a Deus, buscando a fonte, né, porque a palavra do Senhor diz que Ele é a fonte inesgotável. Continua buscando. É claro que existem pessoas que se converteram, pessoas que talvez fumavam e estão ainda numa luta tremenda para poder parar de fumar, mas o importante é que dentro da sua consciência, da sua mente, você já está convencido de que você ainda está fumando, mas que você já serve ao Senhor. Então isso, na sua caminhada, com certeza, Deus ele já vai fazendo você ser liberto do cigarro. Mas vamos entrar, irmãos, na nossa introdução. Como eu falei, é uma lição muito, muito boa, muito atual. Fala da cultura. Quando fala de cultura, mexe com coisas que talvez seja muito complexo das pessoas entender. Hoje muitas coisas têm se tornado cultura. Talvez muitas coisas que às vezes a gente acha que é normal, talvez isso aí nós vamos ver que já é parte da cultura, que talvez você herdou lá no passado. Mas como colocar na sua mente que essa herança de cultura que você herdou no passado, como entender que é totalmente errado? Então vamos lá. Na lição de hoje, que no caso fez referência no dia 8 de março, na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da palavra de Deus. Só abrindo um parênteses aqui dentro dessa palavra aqui, prisma da palavra de Deus. Então, como eu falei, cultura, para muitos pode achar que a cultura é coisa assim, normal, todos nós temos cultura. Mas aí quando a gente começa a analisar a cultura dentro do prisma, na visão da palavra de Deus, aí nós vamos entender que as coisas são diferentes. Nós vamos entender que as coisas são diferentes. Claro que hoje o mundo está talvez caminhando ao inverso do que ensina a Bíblia. Então, quando você compara a visão do mundo, os caminhos que o mundo está caminhando, e analisando dentro da visão bíblica, nós vamos entender o que a gente precisa fazer. Nós vamos entender o que é preciso fazer. Aquele grande avivamento que teve na época de Esdras mostra muito isso. Porque quando foi lida ali a palavra de Deus diante do povo, o povo começou a reconhecer o seu estado de pecado. Começou a reconhecer qual era a situação em que eles estavam vivendo. Aí no texto lá, os irmãos observam que eles começaram a chorar, prantear e se rasgar. Por quê? Eles estavam vendo que todas as práticas que eles estavam fazendo eram contrário ao da vontade de Deus. Então, tudo isso que nós vamos comentar aqui é uma análise dentro da palavra de Deus. Não é uma análise dentro do achismo, não é uma palavra dentro daquilo que a gente acha certo ou que acha errado. Não, é a comparação do que a gente está vivendo hoje e o que a gente vai analisar dentro da palavra de Deus. Então aqui, estudaremos a cultura humana através do prisma da palavra de Deus. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar
qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo, que jaz o maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos-nos nossas propriedades como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são exemplo para todos nós, por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhado de Cristo em diversos lugares. O apóstolo Paulo, ele no capítulo 12 de Romanos, ele tem um texto que diz: não vos conformeis com este século, ou com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, toda a cultura, ela, como está escrito aqui, ela foi contaminada pelo pecado de Adão, o primeiro pecado que foi cometido por Adão. Lembremos que o pecado, ele surgiu na terra através de Satanás. Claro, ele foi o primeiro. E como diz a palavra de Deus, ele sempre se manifestou para tentar destruir os planos de Deus. Isso aí a gente sempre deve colocar na nossa mente e entender que o inimigo, ele sempre, todas as suas manifestações é para tentar destruir os planos de Deus. Ele olha, observa o projeto de Deus e sempre maquina alguma coisa, planeja alguma coisa para tentar fazer com que os planos de Deus dê errado. Claro, ele continua lutando até os dias de hoje. Então não existe para nós nunca vamos acostumar, aliás, nós nunca devemos acostumar a nossa vida como servo de Deus. Todos os dias, é por isso que a palavra de Deus ela fala, viver em novidade de vida. Então todos os dias nós devemos viver um novo recomeço, uma nova novidade. Todo dia, desde do amanhecer, a nossa luta ela continua sendo constante, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor 24 horas. 24 horas ele anda ao nosso derredor. A cada momento ele arquiteta um plano para tentar levar nós para longe de Deus. Então aqui a gente observa que desde o princípio, desde o primeiro pecado, a cultura ela foi contaminada. A cultura ela foi contaminada. Porque o inimigo, quando estava lá no jardim, e claro, isso tudo tem um princípio, né? Porque desde quando ele estava lá no céu, ele já teve na sua mente o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Então ele já tinha aquilo na sua mente e ele planejou, viu que ele não conseguiu, então ele planejou fazer isso com o homem. Então a primeira palavra que ele falou com o homem: olha, Deus sabe que se você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Então aí o homem, que até então não tinha tido esse pensamento, começou dentro dele, dentro do ser humano, ele começou já a preparar a sua mente para fazer alguma coisa, para ser como Deus. Até porque o inimigo mentiu. E ele falou que Deus havia mentido, sendo que o próprio inimigo que trouxe aquela mentira. Ele falou, Deus falou para vocês não comer, porque ele sabe que se você comer, você vai ser como ele, sabendo todas as coisas. Então aí já cresceu no homem, como a cultura, nós vamos ver mais na frente, é algo que a pessoa cultiva dentro de si, depois nós vamos ver um pouco mais para frente. Então aí ele começou já a criar a sua primeira estratégia. Então ali
pensou, e aí a mulher estava ali, naquele momento ali, já sendo enganada pela serpente, que é a figura de Satanás. Aí ela foi e comeu do fruto. Então, de lá para cá, o pecado, ele veio criando herança. Mais pra frente nós vamos dar uma observada aqui. Então, o primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico da nossa lição, traz aqui: o que é cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina. Nesse tópico, veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura dos povos de Deus. Vamos lá. O primeiro ponto aqui traz a definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo de terra, visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Então aqui, a palavra cultura como depois já foi explicado aqui, né? Depois passou a ser considerado como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Hoje, tudo que a gente vê hoje de manifestação no nosso dia a dia é chamado de cultura. Cultura são coisas que as pessoas praticam no seu dia a dia, talvez coisas que inventam, ou talvez moda que as pessoas inventam. Tudo isso as pessoas hoje chamam de cultura. Mas aí a gente vê que também tudo aquilo que você pensa, e Deus nos deu uma capacidade de pensar muito grande. Deus nos deu uma capacidade de pensar e de criar. O que seria da gente, né, se a gente não tivesse essa capacidade, né? Imagine você na sua casa precisando fazer uma pintura, fazer uma reforma, criar aí mais um cômodo dentro da sua casa, né? Ou talvez quebrar uma parede para ampliar o cômodo. Mas tudo isso dentro da sua mente, antes de você executar aquele trabalho dentro da sua casa, dentro da sua mente já foi criado um projeto. Estamos aqui diante da igreja aqui, vendo aqui os irmãos, vendo os bancos, mas se de repente a gente começar a conversar aqui entre nós e falar, de repente fluir uma ideia, ou da minha parte, ou da parte do Lucas, foi uma ideia: vamos criar, por exemplo, vamos pegar aqueles bancos ali e colocar eles de lado. Então, dentro da nossa mente, de repente pode surgir de mim essa ideia e eu compartilhar com o Lucas e falar: Lucas, o que você acha da gente colocar esses bancos que estão de frente pra gente, colocar eles de lado? Aí ele vai pensar, vai analisar e vai olhar assim: olha, se a gente colocar eles de lado, nós vamos ter menos espaço. Então, isso é uma capacidade que a gente tem de criar. Isso é uma cultura que a gente cria. Então, todos nós temos essa cultura. Na sua casa, talvez você também está olhando alguma coisa que você quer fazer e flui essa ideia na sua mente e você vai compartilhar com alguém. Então, isso também é chamado de cultura, essa capacidade que a gente tem de pensar e essa capacidade que nós temos também de criar as coisas e colocar em prática. E aí, irmãos, voltando ao ponto anterior, a cultura, ela foi contaminada com o pecado de Adão. Aí quando a gente começa a abrir um leque dentro da nossa mente,
dessa palavra cultura, aí nós vamos ver que os pecados, todos, o pecado que surgiu desde o passado, continua até os dias de hoje. Talvez ele muda a figura, muda a maneira, mas no final vai chegar no mesmo lugar. Então ele só muda de figura. Então o primeiro pecado foi desobediência. Através do pecado da desobediência, nós vamos ver que outros pecados surgiram. Surgiu o primeiro homicídio, surgiu a diversidade de pecado que hoje existe e que a gente conhece. Então tudo isso vai sendo criado o quê? Tudo isso são raízes do pecado que houve anteriormente por Adão. Então vamos lá, o segundo ponto, a cultura do gentio. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. A partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberba. Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociólogos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Olha só, talvez dentro dessa palavra, que a antropologia é o estudo sobre o homem, né? Então, como já foi falado aqui, dentro dessas palavras aqui, os fenômenos sociólogos e culturais, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Então, irmão, a maioria dos pecados hoje estão ligados a esse tipo de coisa, ou a prostituição, ou ao homicídio, a corrupção. E infelizmente tem muitas coisas dentro dessas palavras que foram faladas aqui, que às vezes não parece tão abertamente para a gente. Não parece tão abertamente, né? Se aparecesse, por exemplo, se o inimigo aparecesse para a gente da forma que é mostrado nos filmes, na forma que é mostrado nos desenhos em quadrinhos, com aquela cara horrorosa, aquele chifre vermelho, né, aqueles dentes enormes, aquele garfo, se mostrasse pra gente da mesma forma, eu não ficaria. Ninguém ficaria, todo mundo sairia correndo. Só que ele não é mostrado dessa forma. Ele vem de uma maneira cultural. Ele vem, talvez, por baixo daquele grande abismo, você vai encontrar um tapete vermelho. Você vai encontrar, talvez, algo prazeroso para você poder andar. Quando as pessoas anunciam que um comercial de cerveja ou um comercial de cigarro, você vê lá a pessoa rodeada quando é cerveja, pessoa rodeada de mulheres na beira da praia, tal, e curtindo o melhor da vida, né? Depois não vê o que a bebida alcoólica pode fazer com as pessoas. O que a bebida alcoólica pode destruir lares, pode destruir família, pode destruir vida. Ou talvez o cigarro, não vê muita gente com câncer, apesar de que na maioria das carteiras de cigarro já tem lá um desenho lá do que o cigarro pode provocar, mas mesmo assim, na propaganda, as pessoas vão mostrar ali, as pessoas fumando, e cavalo correndo para lá e para cá, e carro, e a pessoa fumando, e tal, e tal, e tal. Então, sempre haverá um tapete vermelho por cima do buraco, por cima do abismo. Então aí nós vamos observar, começa a analisar, a observar como é mostrado esses temas aqui que foi falado: prostituição, corrupção, homicídio, infanticídio, que é
Infelizmente é uma coisa que tem surgido muito aqui e até no nosso estado aqui, infelizmente virou até notícia nacional esses dias. Então, são coisas que talvez você vê sendo mostrado como cultura, mas às vezes são coisas que estão induzindo as pessoas a praticar esse tipo de coisa. Então hoje a pessoa tira a vida do outro porque acha que ele tem um direito de chegar lá e tirar a vida da pessoa, que não tem jeito da pessoa, a pessoa não vai se consertar e vai lá e simplesmente apaga ele do mapa, apaga, como as pessoas falam, cancela o CPF dele, né? Então leva a pessoa a fazer esse tipo de coisa. Então, e muitas vezes são coisas que são colocadas como a porta de entrada como cultura, mas às vezes na porta de saída nós vamos encontrar muitas vezes essas coisas que acontecem. O terceiro ponto, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada. Então foi o que nós falamos desde o princípio. Desde o princípio nós falamos. Tem como fundamento a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é o que nós temos aqui em nossas mãos, ela sempre deve ser o nosso manual de fé e prática. Não é o que eu acho, não é o que deveria ser feito, não é o que talvez, apesar que existe muitas pessoas sérias, pregadores da palavra, muito sérios, que existem por aí, mas mesmo que muitos deles disserem, a gente sempre deve confiar na palavra de Deus. A gente sempre. Então, o nosso manual, existem livros de confiança, pregadores de confiança, escritores de confiança, mas o nosso principal manual deve ser a Bíblia Sagrada. É ela que vai nos mostrar a maneira de como devemos proceder. Então, a cultura, a visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante e completa a palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base essa proposição: a terra é do Senhor. Haja vista, os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas. Portanto, tudo quanto fizermos, tem que ser aferido por esse mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É você olhar, é o seu alimento, é os seus bens, é o que você tem, é o que você conseguiu adquirir até hoje. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Talvez hoje a sua mesa é farta, talvez hoje você está com um carro na garagem, está morando na sua casa própria, ou talvez pode ser o contrário de tudo isso que eu estou falando, mas que tudo isso que você tenha, tudo isso que você tem, glorifica a Deus. Porque acima de tudo que a gente adquiriu, de tudo que a gente tem, o maior patrimônio que nós temos é a nossa vida. Deus nos deu essa vida e nos deu a capacidade de conquistar tudo isso que a gente tem. Então vamos aqui para o próximo tópico, né? É o segundo tópico. Traz por título: uma cultura dominada pela iniquidade. Dentro desse tópico, nós temos 4 pontos. Temos 4 pontos dentro desse tópico. A cultura original, que é o primeiro ponto. O segundo ponto, a cultura do homicídio. O ponto 3, a cultura do erotismo. E o ponto 4,
a cultura do consumo desenfreado. Nós vamos comentar dentro desse ponto, observando o nosso horário, para a gente não exceder o horário também. Então, vamos aqui ao segundo tópico. Uma cultura dominada pela iniquidade. Uma cultura dominada pela iniquidade. Então, vamos lá. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. Mas, devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Vamos relembrar o que é a cultura. A cultura é derivado do latim cultura, e refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos e refletindo suas crenças e valores. Segundo é interpretada nos dias de hoje, a cultura é caracterizada pelas artes, hábitos e comportamento de um grupo. Então, isso é o significado da palavra cultura. Então, vamos lá. Primeiro ponto, cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória de Deus. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Então vamos lá, cultura original. Então primeiro, a terra do Senhor. Deus fez a terra, Deus fez o homem, Deus fez a terra, Deus fez o homem. Então tudo que deveria acontecer deveria ser para a glória de Deus. Só que aí surgiu o pecado, como nós já falamos desde lá no início. O homem, ele, através do pecado de Adão, que é considerado Adão, o homem, ele perdeu a sua glória. Então aí, por causa do pecado, nós herdamos muitas coisas, inclusive o pecado, né, ele desfigurou o homem do que ele deveria ser para Deus. Ele passou a servir ao pecado. Então está aqui, se não tivesse caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da cultura divina. Só que aí o pecado entrou através do inimigo, o inimigo passou o desejo que ele tinha, começou a colocar no coração do homem. Então o homem desobedeceu através de Eva ali, né? Através de Eva e Adão, né? Que não foi somente a Eva. Então ele desobedeceu a ordem de Deus. Então aí o homem passou a ser um hospedeiro do pecado. E como está escrito aqui, por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Por que falou que trabalhar contra Deus? Porque o desejo do inimigo era que ele sentasse no trono e ser semelhante ao Altíssimo. Então aí ele começou a tirar todos os planos de Deus, começou a tentar tirar todos os planos de Deus. E aí, se o homem não tivesse caído, a nossa cultura ia ser santa, tudo aquilo, até nosso pensamento seria santo, tudo aquilo que a gente fosse fazer seria santo, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente intentasse fazer, talvez, ao invés de somente trazer para a gente um benefício, para nós uma glória, talvez, primeiramente, porque a palavra de Deus ela fala, né, buscai primeiro o reino de Deus. Então, antes de tudo que a gente fizesse, a gente iria pensar em Deus, em agradar a Deus. Nosso pensamento seria, primeiramente, agradar a Deus, agradar ao Senhor.
Então, o nosso primeiro pensamento. Só que por causa do pecado, aí o ser humano começou a pensar em agradar a si mesmo, agradar o próximo, né? E talvez o pensamento de agradar a Deus viesse em último lugar. O segundo tópico, a cultura do homicídio. Olha só como esse ponto, porque hoje o homicídio ele tem crescido a cada dia, né? Ele é uma sanfona, às vezes abaixa, certo mês abaixa, diminui, mas tem sido, né, cresce, abaixa, então tem sido uma maneira, uma sanfona, como eu vou usar essa figura de linguagem para poder falar. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Hoje vemos aqueles dias replicarem em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. E o que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Olha só, irmãos, esse ponto aqui, ele fala do que a gente vive hoje. Hoje, talvez na sociedade, é claro que a gente conta isso de uma maneira com o coração partido, mas é o que a gente enfrenta a cada dia, que hoje muitas pessoas que talvez a gente acha que são as pessoas que quem deveria receber aplauso, quem deveria receber honra, quem deveria receber toque de recolher, que muitas vezes acontece em muitos bairros, talvez seria pessoas de bem, pessoas trabalhadoras. Mas hoje o que a gente vê na sociedade, que talvez pessoas que ganham aplausos são pessoas que infelizmente vivem à margem da sociedade. Infelizmente. Então, na cultura passada, como está dizendo aqui no segundo parágrafo, os heróis daquele tempo eram vilões que se davam à opressão e à matança. No segundo parágrafo, fala isso. E será que hoje tem sido diferente? Será que hoje, na nossa comunidade, nos bairros que talvez que você mora, hoje tem sido diferente? É uma coisa que a gente deveria parar e pensar e ver que hoje nós estamos vivendo dias de trevas e dias como era anteriormente. Hoje as pessoas que são heróis entre aspas, né, infelizmente estão sendo considerados dentro de muitos bairros pessoas dessa categoria. Então a cultura do homicídio, infelizmente, tem sido dessa forma. Então a pessoa, quando projeta tirar a vida de alguém, ele vai analisar, ele vai observar, talvez nem vai fazer uma análise da vida da pessoa. Que a pessoa é um pai de família, é um trabalhador, é uma pessoa que talvez cometeu um erro ali, que talvez pode ser reparado, ou talvez um dinheiro que talvez dando ali uma condição para a pessoa quitar, a pessoa talvez consegue quitar, talvez pode ser por dívida, pode ser por alguma coisa. Só que hoje a ira entrou muito na mente da pessoa, e também a gente vê aqui na última frase desse ponto, que é a cruel indiferença ao próximo. Talvez isso tenha entrado na mente de muita gente para ele poder tirar a vida da outra pessoa. Infelizmente, tem muitos que agem sem pensar nessas coisas. Às vezes vai lá, tira a vida da pessoa, e às vezes depois que vai cair em si, na sua mente, e vem um arrependimento, mas depois não tem mais jeito, não tem mais volta, porque a vida da pessoa foi ceifada. Vamos lá, terceiro ponto, a cultura do erotismo. Também aqui é um outro ponto
importante para a gente aqui. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. A promiscuidade precisou também de um exemplo, a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Então, o casamento, irmãos, aqui também, que está aqui uma cultura do erotismo, hoje, talvez é comum a gente ver no nosso dia a dia. Às vezes a gente passa pela rua aí, uns rádios tocando, as pessoas desfazendo da figura do casamento. As pessoas desfazem através de música, através de atitude. As pessoas desfazem aquilo que Deus falou que deve acontecer, que é o casamento, que foi Deus que criou primeiro. Hoje a gente vê as pessoas se desfazendo. A pessoa canta música, casamento é isso, casamento é aquilo, a vida de solteiro é melhor, e é assim, 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 e a vida de pecado é melhor e tal, e a promiscuidade. Hoje as pessoas vivem de uma maneira. Hoje o jovem da nossa sociedade hoje, claro que eu vou falar dentro do prisma da palavra de Deus, que desde do princípio nós estamos falando que a cultura que nós vamos comentar é analisado dentro do prisma da palavra de Deus, né? Mas até mesmo, infelizmente, dentro de muitas igrejas hoje, o namoro, porque no mundo já é normal, mas talvez hoje muitos estão observando o namoro para ser um ensaio sexual. Então tem muita gente hoje. Então, dentro da cultura mundana, todo namoro, se iniciou o namoro, ele já tem que ter também relacionamento sexual. Isso é a cultura normal. E a cultura mundana. Então, se a pessoa entra dentro de um namoro, no mundo, já estão acostumados já com esse tipo de cultura. Mas quando a gente analisa dentro da luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o sexo, ele foi projetado por Deus para dentro do casamento. Isso é a cultura bíblica. E todo pensamento contrário a esse é um pensamento mundano. É um pensamento que não provém da palavra de Deus e nem do próprio Deus. Então vamos lá. O quarto tópico, a cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia, essa palavra significa o abandono da fé, não fazia outra coisa senão comer e beber. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não se satisfaz. É o consumo pelo consumo. Eis o resultado de toda a gastança: família endividada e muita gente à beira da miséria. Sejamos próvidos e não pródigos. Então, essa cultura do consumo irrefreado significa tudo aquilo que você tem, você quer gastar. E talvez aquilo que você não ganha, não tem o suficiente, você quer gastar acima do que você já recebe. Hoje, para uma pessoa conseguir comprar um bem, talvez de um valor acima do que lhe é permitido, a pessoa costuma dar lá uma esquentada no seu olerite ou contra-cheque, na sua renda. Talvez quem trabalha de autônomo vai lá e aumenta a sua renda lá em cima para poder conseguir comprar algum bem.
Às vezes até consegue, mas muitas vezes entra dentro desse ponto aqui, ó, família endividada, e muita gente à beira da miséria, porque às vezes comprou as coisas sem ter a própria necessidade. Então isso também é um tipo de cultura que hoje dentro da sociedade já é talvez normal, as pessoas já estão convivendo com esse tipo de coisa, não administra os seus bens, não administra o que chega nas suas mãos. E terceiro tópico, nós temos ainda 10 minutos, né? E nesse terceiro tópico, que é o último tópico que a gente tem antes da conclusão, ele traz por título o título: o Evangelho transforma a cultura, que é o tema principal da nossa revista. Então nós vemos as culturas anteriores, né? Cultura de homicídio, cultura do consumo desenfreado, cultura do erotismo. Então nós já observamos todos esses temas anteriormente, e agora nós vamos ver aqui o Evangelho transforma a cultura. Vamos lá, agora precisamos responder a essa pergunta: é possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? É possível acontecer? Primeiro ponto: Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver à parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando na sua encarnação foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas, judaica, grega e romana, todavia sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. Então, quando a gente vai ministrar o Evangelho, quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente começa a anunciar o Evangelho, a gente não escolhe quem será o nosso público. Quando você está ministrando a palavra, você não escolhe seu público, principalmente quando vai ministrar no meio de uma praça, numa rua, num culto ao ar livre, e até mesmo dentro do templo. A gente não escolhe, pelo contrário, a gente anuncia para as pessoas virem todos para a casa de Deus, que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus tem uma palavra para cada família. Deus tem uma palavra para cada pessoa. Esse é o nosso anúncio, esse é o nosso convite, é o que a gente convida as pessoas. Quando eles entram na igreja, aquelas pessoas que nós convidamos, quando entram na igreja, a gente não vai selecionar. Vai entrar aqui pessoas que têm pessoas homicidas, traficantes. Vai entrar dentro da igreja pessoas endividadas. Vai entrar dentro da igreja adúlteros. Vai entrar na igreja todo tipo de pessoas com vários tipos de cultura. E cada um vai ter a sua cultura. Porque quando você vai anunciar o Evangelho para as pessoas no meio da rua, as pessoas falam para nós uma frase que é muito normal das pessoas falarem hoje. Quem evangeliza sabe muito bem. Quando você vai falar para a pessoa aceitar Jesus, o que vem na ponta da língua de todos eles eu já tenho Jesus no meu coração. Parece que o coração é algo que a pessoa tira, coloca onde quer, aonde quiser, né? Tira o coração daqui, coloca ali na promiscuidade, coloca ali no homicídio, coloca ali. As pessoas têm o coração talvez como uma parte separada do corpo. Mas quando a gente fala coração, quer dizer que toda a direção da sua vida, que toda a sua vida
Quando a gente fala coração, quer dizer que toda a sua vida ela é conduzida por Deus. O centro da sua vida deve ser Deus. Então aí as pessoas respondem, né? Já tem a palavra na ponta da língua. Então a pergunta é possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Aqui no segundo ponto, vai responder para a gente. É através do Evangelho. É através da palavra de Deus. Através do Evangelho. Aqui o segundo ponto diz: o Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda a sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja visto o que aconteceu em Éfeso durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando praticamente de artes mágicas queimaram seus livros em público. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizar de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, é possível transformar? É possível transformar? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E como diz no Evangelho de João, a palavra de Deus, ela é viva. Aliás, como dizem Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então, somente a palavra de Deus que pode transformar. Não é o meu testemunho, não é a minha palavra que vai transformar, é a palavra de Deus. O meu testemunho, ele vai ajudar, porque cabe às pessoas observar o que o Evangelho fez na minha vida e ver que o Evangelho também vai dar certo na vida deles. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele pode transformar a vida, ele pode transformar a cultura, ele pode pegar aquela pessoa que talvez já está há muito tempo, talvez na sua vida de pecado, na sua prática de pecado, e talvez acha que o seu pecado já se tornou tão enraizado na sua vida, de maneira que você acha que não tem mais perdão para a sua vida, que você não vai conseguir mais caminhar na presença de Deus, talvez de tanto tempo que você já saiu, talvez você olhe para a sua vida e acha que você não vai conseguir caminhar. O Espírito de Deus, através da palavra, que a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é Espírito e vida. Então, quando a palavra de Deus entra no coração do homem, pode ser que de repente no primeiro momento você não vê aquele resultado, mas aí nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é como chuva, ela é a semente, ela é um martelo que esmiuça a pedra, ela é a espada, como diz o escritor aos Hebreus. Então a palavra de Deus sendo uma semente, quando você planta uma semente, o resultado não vem na hora. O resultado talvez, quando você joga uma semente dentro de um vaso ou no quintal da sua casa, talvez você até esquece daquela semente. Mas quando vira uma árvore, você vai esquecer até do dia que você lançou aquela semente ali. Mas na hora que você vê que nasceu uma árvore, você vai lembrar: um dia eu chupei uma manga, um dia eu comi uma goiaba, um dia eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro, e peguei aquela semente e joguei aí, olha só o tamanho que está essa árvore. Talvez muita gente vai testemunhar de um simples folheto que você entregou, que talvez a pessoa não jogou fora, Deus não permitiu que a pessoa jogasse aquele folheto fora, talvez guardou no bolso, na carteira, e de repente numa hora, no momento a pessoa começou a ler aquele folheto e encontrou ali a palavra que quebrou o coração que já estava pedrificado. O terceiro ponto diz: os crentes em Corinto
um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. Apesar de seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. O mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados santos em Cristo Jesus. É o que o Evangelho faz na vida do homem. É o que o Evangelho pode fazer na vida do homem. O Evangelho pega uma prostituta como Raabe, coloca ela na sociedade, transforma ela numa dona de casa, numa mulher digna de respeito. O Evangelho, ele pega um homem que vivia nas margens da sociedade, era um marginal, era um homem que vivia talvez tirando vida das pessoas, que vivia destruindo famílias, que vivia cobrando impostos, como aconteceu com Zaqueu, que vivia de uma maneira errada na sociedade. Pessoas que talvez ele mesmo olhava para si e falava: para mim não tem jeito. Deus pega essas pessoas, traz ele para a presença dele e transforma ele em um homem santo, em um homem digno, uma pessoa digna. Dá a ele uma família, dá a ele uma esposa, dá a ela um esposo, dá a ela filhos, e transforma ele numa grande ou em um grande homem de Deus. O Evangelho pode transformar a cultura? Pode. Quando a gente abre o coração para as coisas de Deus, quando a gente abre o coração e deixa Deus trabalhar, quando a gente abre o coração e fala como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Evangelho, ele transforma o coração, ele transforma a vida das pessoas. O Evangelho pode transformar? Pode. O Evangelho tem poder. O apóstolo Paulo, ele falou bem assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus, não é a igreja, não é pastores, não são membros de igreja, mas é o Evangelho que muitos de nós, pessoas falhas, o Evangelho que a gente prega, que pode transformar a vida de muitas pessoas. O profeta Isaías, ele disse no 55, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou ao braço do Senhor? Acho que é 53, né? Então, ele fala essa palavra. Então, para que o Evangelho transforme nossas vidas, nós precisamos dar crédito à pregação e dar crédito à palavra do Senhor. A conclusão, para a gente já estar fechando esse assunto, diz: a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos, capítulo 1 e versículo 8, viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. E a ordem de Cristo: não podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo em Tessalônica. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós que recebemos a palavra de Deus nesse dia,
todos nós estamos inclusos dentro do chamado de Jesus, dentro daquela primeira convocação que Ele nos fez, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então Deus, Ele nos vocacionou, Ele nos chamou e nos deu condições de anunciarmos a sua palavra. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade que nos foi concedida para estar aqui ministrando, falando um pouco da palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor e agradecer a Ele por essa oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua infinita misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por todos os irmãos que ministraram a Tua palavra aí, por cada uma das lives que foram feitas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Agradecemos ao Senhor por todos os irmãos que são empenhados, ó Deus, em anunciar a Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando e renovando, Senhor, mais e mais a vida de cada um dos Teus servos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém.